Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Eu e a Beth Costa, que está aqui na tela, iremos apresentar esse programa. Tá? Antes de falar do programa, gente, eu queria convidá-los a nos ajudar a integrar a nossa rede no Instagram. Tá? Nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. E o QR Code está aqui na tela. QR Code, né, Beth? Não CR Code, como eu falei uma vez, de forma equivocada, até mesmo por não ter tanta experiência nessa questão de informática, estamos aí tentando evoluir. Acontece, né, Beth? Gente, o programa de hoje vai ser sobre Petrobras e o desenvolvimento. É um programa, né, fundamental para a soberania do Brasil, né, para a distribuição da riqueza desse país entre todo o nosso povo. Né? E é um programa que atinge também, né, não só a distribuição da riqueza diretamente, mas também a própria vida das pessoas. Né? É o preço do gás de cozinha, é o preço dos combustíveis e que afeta a economia como um todo. E temos uma grande empresa, uma empresa que deveria estar a serviço dos brasileiros. E nos últimos anos, infelizmente, isso não tem ocorrido no Brasil. Beth, o que nós vamos contar para esse programa de hoje? Bom, nós hoje vamos contar com a participação do José Sérgio Gabrielli. Ele já está aqui conosco, muito gentilmente concordou em participar dessa conversa de hoje, apesar de estar, como ele mesmo falou, num paraíso lá no norte da Bahia, mas muito obrigada aí por estar participando conosco. Gabriele, muito obrigada mesmo. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Gabriele, mas ele tem um extenso currículo, né? A gente gastaria aqui muito tempo, mas em princípio ele é economista com mestrado pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutorado na Escola de Ciências Econômicas e Políticas de Londres, na Inglaterra. Foi diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras. Em 2005, ele foi nomeado membro do Conselho de Administração e presidente da Petrobras. Né? Foi um dos mandatos mais longos, ficou 7 anos à frente da Petrobras, incluindo um momento em que foi descoberta a reserva do pré-sal. Ele presidiu também os conselhos de administração da Transpetro, da Petroquisa e da Gaspetro. Foi professor titular de macroeconomia e diretor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, participou do governo, inclusive do governo da Bahia, é um dos maiores experts no tema que nós vamos tratar hoje. Então, Gabriele, para a gente começar a nossa conversa, que nós queremos falar da conjuntura e também do futuro, mas para a gente entender o momento atual e o que está acontecendo com a Petrobras, a gente queria que você desse uma explicação sobre o que foi a Petrobras na época dos governos do PT e na época, inclusive, que você exerceu a presidência, né? E o que aconteceu depois do impeachment da presidenta Dilma e do desmonte feito durante o governo Temer e, ultimamente, do governo Bolsonaro? Qual é o tamanho desse desmonte? Bom, obrigado, Beth, obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre petróleo, Petrobras, passado e futuro. Eu vou começar um pouco mais longo. Eu vou começar um pouco sobre o papel estratégico do petróleo e do gás. Quer dizer, não há sociedade moderna que consiga viver sem o petróleo e o gás. Tudo que está à nossa volta ou tem petróleo e gás na sua composição ou foi transportado pelo petróleo e gás. Portanto, o petróleo e gás, nesses últimos 200 anos, se transformou, talvez, na droga mais necessária para o desenvolvimento e para o crescimento. Para o bem e para o mal. O petróleo sempre foi associado a altas rendas.
O petróleo sempre foi associado a grandes valores associados ao petróleo. E, ao ser um produto com altos valores, ele é um produto que chama a cobiça de grandes interesses econômicos. Então, do ponto de vista econômico, o petróleo se transformou na principal mercadoria transacionada internacionalmente e também se transformou no principal ativo dos interesses financeiros dos mercados financeiros. Mas, além do tamanho do petróleo e do gás, do ponto de vista econômico e do ponto de vista financeiro, o petróleo ele não é distribuído uniformemente no planeta. Ele ocorre em alguns lugares. E, por isso, ele é centro da geopolítica. Todas as grandes potências do mundo colocam o petróleo e a segurança energética como parte fundamental da segurança nacional. E, portanto, as Forças Armadas, a diplomacia das grandes potências tem, na garantia do petróleo, um dos elementos fundamentais de suas políticas. Quando a Petrobras foi fundada na década de 50, nós estávamos na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, e essa questão se tornava um elemento fundamental. E a Petrobras, portanto, foi fundada para ser a responsável pelo abastecimento nacional dos derivados necessários para modernizar o Brasil. Nós não tínhamos petróleo naquela época. E, portanto, nós tínhamos que garantir uma formação técnica e uma relação da Petrobras com a sociedade brasileira que possibilitasse a Petrobras descobrir petróleo, refinar o petróleo, distribuir o petróleo, importar o petróleo e levar o petróleo a todos os rincões do Brasil. E a Petrobras, durante esses 74 anos que ela tem de existência, vai completar agora 70 anos de existência, ela criou essas condições de se tornar uma empresa fundamental do abastecimento brasileiro. Em momentos, ela foi polarizada pelo setor privado, em momentos, ela foi tentada ser levada a ser uma empresa exclusivamente voltada para o curto prazo e da lucratividade. Em outros momentos, ela foi uma empresa voltada para atender às necessidades do desenvolvimento brasileiro. Na década de 2000, de 2003 para cá, nós tivemos esses dois movimentos. Antes de 2003, a Petrobras estava caminhando, depois do fim do monopólio estatal do petróleo, a Petrobras estava caminhando para ser uma empresa desintegrada. A partir de 2003, com o governo Lula e depois com o governo Dilma, a Petrobras passou a ser uma grande empresa de energia. A Petrobras cresceu na exploração e produção, descobriu o pré-sal, ampliou as atividades na Bacia de Santos, na Bacia do Espírito Santo, cresceu a produção de petróleo novo, aumentou a sua capacidade de refino, aumentou a produção de petróleo, de derivados de petróleo com mais qualidade para o consumidor brasileiro, ampliou a sua presença na área de biocombustíveis, ampliou sua presença na área de biodiesel, incluindo a produção de álcool, de etanol. A Petrobras entrou na área de termoelétricas, a gás, ampliando, portanto, o fornecimento de energia elétrica para o Brasil e impedindo os riscos de apagão no Brasil. A Petrobras ampliou sua participação na petroquímica, ampliando sua presença na Braskem, sendo um sócio relevante da Braskem, que é a principal petroquímica brasileira. A Petrobras entrou na área de fertilizantes, produzindo ureia e amônia. A Petrobras, portanto, se transformou numa empresa integrada que atuava do poço de petróleo ao posto de gasolina e até o poste de energia elétrica. Além disso, a Petrobras adotou uma política de conteúdo nacional que estimulou a indústria nacional, a engenharia pesada brasileira, a engenharia naval brasileira, criou uma série de nichos de desenvolvimento tecnológico importantes no Brasil e, portanto, foi uma locomotiva do desenvolvimento industrial brasileiro. Tudo isso foi desmontado. A partir do golpe
contra a presidenta Dilma, que eu acho que tem uma motivação muito grande no acesso ao pré-sal, que foi a grande descoberta dos últimos anos, nós passamos a desmontar a Petrobras. E a Petrobras hoje é uma empresa muito menor do que era. A Petrobras hoje basicamente se resume à atividade de produção e exploração do petróleo na Bacia de Santos, na Bacia do Espírito Santo, na Bacia de Campos. Praticamente já saiu das atividades terrestres no Nordeste brasileiro. Vendeu a distribuidora. Quando você vai num posto que tem o nome Petrobras, é uma fake news, porque não tem mais nada da Petrobras. É uma empresa privada chamada Vibra. Vendeu a propriedade dos gasodutos no Brasil. Saiu da área de biocombustíveis, quase totalmente na área de etanol, já saiu, na área de biodiesel ainda mantém uma pequena presença. Ela praticamente vendeu todas as suas termoelétricas, vendeu a Gaspetro e a sua participação na distribuidora, e é uma empresa que passou a ser uma empresa focada quase que exclusivamente no curto prazo e numa empresa sem preocupações com o desenvolvimento nacional e fortemente voltada para a geração de lucros no curto prazo. Então, essa empresa da agora tem um desafio muito grande de redefinir o seu rumo do futuro. E essa definição do rumo do futuro, que a nova diretoria da Petrobras vai precisar fazer, é a redefinição do plano estratégico dela para o futuro. Quer dizer, o plano estratégico atual até 2027 é um plano estratégico de uma empresa tímida, de uma empresa basicamente exportadora de petróleo cru, de uma empresa que não tem expansão significativa no refino, de uma empresa que não tem atuação em outras áreas além da produção de petróleo e, portanto, de uma empresa que é uma empresa muito menor do potencial do que tem. Então, essa é a história da Petrobras. Como se fosse possível tratar o petróleo como se não fosse um elemento estratégico fundamental que move guerras, que move ações, que move as grandes nações no mundo. Gabriel, você deu uma aula aí, como professor que você é, né, de toda a história nossa, né, não só da Petrobras, mas também dessa riqueza importantíssima que é o petróleo e toda a cadeia de energia. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes dela eu quero aproveitar a colocação que você fez. Vou te perguntar o seguinte, depois também a pergunta que eu quero te fazer. Você falou aí desse desmonte da Petrobras, que é uma empresa estratégica que cresceu, né, para defender os interesses da soberania nacional, da segurança nacional, como você colocou no início, mas ela foi desmontada. Então, eu queria te perguntar exatamente isso. Por que esse desmonte? Né, para ficar claro para quem está nos assistindo, né, essa destruição da Petrobras. A quem interessa isso? Olha, a Petrobras é uma empresa estratégica. Então, quando nós descobrimos o pré-sal, a Petrobras, o Brasil, na verdade, tem uma característica um pouco especial quando você olha para outros países do mundo. O Brasil tem um mercado interno de derivados de petróleo em torno de 2,5 milhões, 2,6 milhões barris por dia. Tem uma produção brasileira de petróleo mais ou menos equivalente a esse valor. E tem uma capacidade de refino um pouco menor do que isso, está em torno de 2,1, 2,2 milhões de barris por dia. Portanto, a produção de petróleo, o refino de petróleo e o mercado doméstico no Brasil era e é, hoje, relativamente equilibrado. Isso fazia com que o Brasil não fosse nunca um país muito relevante no mercado internacional de petróleo. Nós nunca fomos um país relevante no mercado internacional de petróleo. Quando nós descobrimos o pré-sal, essa situação muda. Muda porque o pré-sal foi a grande descoberta dos últimos 30 anos. É o maior potencial de petróleo novo do mundo, descoberto nos últimos 30 anos. E isso, evidentemente, que acendeu o alerta das grandes potências internacionais. Então, nós passamos a ser olhados pelos Estados Unidos, nós passamos a ser olhados pela Rússia, nós passamos a ser olhados pela China, nós passamos a ser olhados pelos países árabes, produtores de petróleo, e o Brasil se transformou, portanto, no centro da disputa estratégica pelo petróleo e pelo acesso aos novos recursos de petróleo do Brasil. Isso fez com que vários movimentos ocorressem.
E, evidentemente, como houve uma mudança muito grande na legislação brasileira em relação ao petróleo, isso contrariou interesses de algumas grandes empresas internacionais e do Estado americano. Então, é evidentemente que os Estados Unidos, na sua política nacional de segurança energética, e as grandes empresas, particularmente as empresas petrolíferas americanas, que estavam ausentes no Brasil, as europeias estavam mais presentes, elas tinham interesse em mudar esse quadro. Queriam modificar de novo a legislação brasileira de 2010 e quiseram, evidentemente, mudar o quadro da política brasileira de segurança energética brasileira. Essa, para mim, é uma das grandes motivações da derrubada da presidenta Dilma. E isso fez com que, portanto, você tivesse essa redefinição do papel da Petrobras, que passou a ser, ao invés de crescer a capacidade de refino no Brasil, passou a ser a grande exportadora de petróleo cru para o mercado internacional. O Brasil, em 2021 e 2022, exportou quase 1 milhão de barris por dia de petróleo cru. E, ao mesmo tempo, nós estamos importando 300 a 400 mil barris por dia de derivados de petróleo, de gasolina, de diesel, de gás que é feito de petróleo, de QAV. Portanto, nós mudamos o quadro da inserção brasileira no mercado internacional de petróleo e gás. Essa mudança, por outro lado, também levou a uma política em relação à engenharia brasileira. A engenharia brasileira, que estava crescendo e estava sendo puxada pelo plano de investimentos da Petrobras, ela começou a incomodar os mercados de engenharia pesada nos Estados Unidos, o mercado de engenharia pesada na América Latina, o mercado de engenharia pesada na África, e isso começou a incomodar também a engenharia internacional. E, evidentemente, a destruição da engenharia brasileira por parte da Lava Jato se conecta perfeitamente com essa visão estratégica da destruição do parque produtivo brasileiro. Gabriele, em relação ainda ao pré-sal, o balanço dos leilões do pré-sal, a maior parte dos leilões foram ganhos pelas empresas americanas? Não. A Petrobras ela continua sendo a principal digamos, a empresa no pré-sal brasileiro. Os novos leilões e a aceleração dos leilões que ocorreu depois de 2015 trouxe a Exxon, por exemplo, para a atividade do pré-sal brasileiro, que ela não estava, ampliou a presença da Shell, a Equinor também ampliou a sua presença, e os chineses tiveram uma presença grande na área das novas áreas do pré-sal brasileiro. Então, portanto, não é que haja uma redução do papel da Petrobras no pré-sal. A questão fundamental é que a Petrobras deixou de ter as outras atividades e se foca quase que exclusivamente no pré-sal, como se ela fosse uma empresa independente do Texas, uma empresa pequena e média, produtora de petróleo do Texas, ou a antiga produtora da Arábia Saudita ou do Kuwait, exportadora de petróleo cru do mundo. Claro. O Gabriel, você falou aí da Petrobras se reduziu uma empresa exportadora de petróleo, petróleo cru, petróleo bruto. E o que é interessante, até bem pouco tempo, até um mês atrás, 2 meses, esse petróleo ia para fora sem pagar 1 centavo de imposto de exportação. 1 centavo. É a medida provisória do presidente Lula com o ministro Fernando Haddad, que tenta restabelecer, ou seja, é uma classe dominante egoísta, né? E totalmente vinculada a uma dependência, não uma independência do Brasil. Mas, Gabriel, queria falar agora de futuro com você. Eu acho que é isso que você quer, né, conversar aqui com o nosso público e mostrar as perspectivas dessa grande empresa, que hoje é pequena, mas diante do governo democrático e popular e progressista, esperamos que se torne, de fato, uma grande empresa. E exatamente nesse ponto eu quero direcionar a minha pergunta para o interesse da população em geral.
que é exatamente a política de preço praticada pela Petrobras. Você falou que a Petrobras, até os governos do presidente Lula, presidenta Dilma, o Brasil se tornou autossuficiente em petróleo, tinha uma capacidade de refino, estava construindo refinarias, até via Lava Jato, e destruir não só a Petrobras, como as empresas brasileiras, e nos jogar nessa política de preço vinculada ao mercado internacional. É possível, Gabriel, um país tão rico em petróleo e com capacidade de refino, ficar preso a essa política internacional? Não dá para praticar um preço mais justo da gasolina e do gás de cozinha? Olha, eu acho que nós temos que abordar isso em várias dimensões de tempo. Vamos começar no curto prazo. Qual é a situação do curto prazo hoje no Brasil? O Brasil hoje produz mais petróleo do que precisa e exporta, portanto, esse excedente, mas o Brasil não tem capacidade de refinar esse petróleo e produzir os derivados de petróleo para o mercado brasileiro. Hoje as refinarias da Petrobras estão no limite da capacidade de diesel, estão praticamente no limite da capacidade de gasolina, estão praticamente no limite da capacidade de querosene de aviação, estão praticamente no limite da capacidade de gás liquefeito de petróleo. Então, portanto, nós temos limite e estamos processando aí 90%, 91% de petróleo brasileiro nas refinarias, com a capacidade com a utilização em torno de 90%, 87% a 90% de utilização das refinarias. Portanto, nós temos aí um limite de capacidade de produção de derivados no Brasil. Esse limite da capacidade de produção de derivados obriga o Brasil a importar gasolina, obriga o Brasil a importar diesel, obriga o Brasil a importar querosene de aviação e obriga o Brasil a importar gás liquefeito de petróleo. Isso em proporções diferentes, mas cerca de 30% do diesel brasileiro é importado, cerca de 20% da gasolina brasileira é importada, cerca de 30% do GLP brasileiro é importado. Isso significa, portanto, que você poderia ter duas opções. Uma opção que era ampliar a capacidade de refino brasileiro, o que nós fizemos na época do governo Lula e do governo Dilma, tentando ampliar não somente a capacidade de processar o petróleo brasileiro, mas como processar e transformar o petróleo em derivados com qualificação para o mercado interno, ou fazer o que foi feito no governo Temer e no governo Bolsonaro, que foi ampliar a capacidade das importadoras de derivados. Então, nós temos hoje cerca de 400 empresas importadoras de derivados no Brasil. E essas importadoras de derivados, evidentemente, para essas importadoras de derivados, é fundamental que o preço brasileiro seja compatível com o preço internacional, porque senão elas não vão importar. Isso faz com que a Petrobras, ao adotar a política de paridade de preços de importação, ela esteja adotando muito mais a política de preços que favorece a importação do que a política de preço que pode expandir a sua presença no mercado brasileiro. Essa redefinição é uma redefinição fundamental para a estratégia da Petrobras e para a estratégia de fornecimento e abastecimento para o Brasil. Se você não fizer essa mudança, que é uma mudança de médio e longo prazo, no curto prazo você vai ficar dependendo das importações e vai ficar, portanto, dependendo das flutuações de preços internacionais para poder garantir o suprimento do mercado brasileiro. E note que isso está acontecendo com um país que tem 7 anos que não cresce. Porque se nós voltarmos a crescer, o crescimento da economia brasileira vai significar um aumento da demanda de derivados de petróleo. Portanto, qualquer sopro de mais vida na economia brasileira significará mais importações de derivados para o Brasil. Portanto, o primeiro ponto estratégico para pensar o futuro de médio e longo prazo no Brasil, ao meu ver, é a discussão sobre o refino brasileiro. Eu acho que a Petrobras deveria começar a pensar em fazer uma grande refinaria no Brasil, uma nova grande refinaria no Brasil,
uma refinaria aí na faixa dos 500 mil barris por dia de capacidade de refino, porque, além do aumento do parque atual, que é um aumento que vai ser no máximo aí de 300 a 400 mil barris por dia, o Brasil vai crescer a demanda nos próximos anos. E se nós não começarmos a construir uma refinaria, que leva 5, 6 anos para ficar pronta, se nós não começarmos a construir já, daqui a 6, 7 anos, nós vamos ter problemas gravíssimos no fornecimento dos combustíveis para o Brasil. Aí você vai dizer, mas com a transição energética, os combustíveis vão mudar e nós vamos ter biocombustíveis, nós vamos ter carros elétricos. Sim, tudo isso vai acontecer, mas vai acontecer no longo prazo. E nos próximos 30, 40 anos, você vai depender ainda fortemente dos combustíveis fósseis. E se nós não nos prepararmos, nós vamos ter uma crise de abastecimento muito grave no Brasil. Você me deu a primeira... Desculpa. Você é a primeira pessoa que me explicou, né, essa questão da PPI. E realmente nós estamos numa enrascada. Uma enrascada, Beth. Porque sem aumentar a capacidade industrial de refino, a gente não consegue sair dessa importação de petróleo. Caramba, Gabriel, olha que situação que a classe dominante brasileira nos jogou. Impressionante. Exatamente. Impressionante. Caramba, Beth. Olha... Gabriele, tem até uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos acompanhando, que tem a ver com a correlação de forças que hoje existe dentro do panorama político brasileiro, que vai depender do Congresso Nacional, quer dizer, a mudança de novo da Constituição que deu as isenções fiscais durante 17 anos, que a gente chamava assim da PEC do trilhão, né? Se é possível a gente derrubar ou mudar de novo, reverter essa PEC, e também a questão de como a gente muda, se é possível mudar, esse movimento que você bem caracterizou, desse desmonte diante de um conselho dentro da Petrobras, por exemplo, que já rejeitou 2 diretores, 2 nomes indicados pelo governo, que está numa queda de braços com o Ministério de Minas e Energia na questão até da paridade, né, aos preços internacionais. Como você acha que é possível mudar essa correlação de forças para que o governo Lula realmente possa implementar uma mudança para transformar a Petrobras nessa locomotiva, mesmo que seja menor do que ela já foi, mas existe um problema político muito grande aí dentro do governo, não? Não. É evidente que a Assembleia Geral dos Acionistas, que vai ocorrer no dia 27 de abril, vai definir o novo conselho da Petrobras. A composição desse novo conselho depende fortemente da escolha do governo. O governo já indicou nomes. Os nomes estão sendo avaliados pelos sistemas internos da Petrobras. Mas o fato é que, qualquer que seja a avaliação que se tenha desses nomes, e a minha avaliação é que são nomes que não vão fazer grandes mudanças na Petrobras, mas serão nomes de confiança do governo, vai caracterizar uma situação nova de poder dentro da Petrobras, e a Petrobras todo ano precisa fazer uma revisão do plano estratégico. Hoje a Petrobras tem um plano que vai de 23 até 2027. Ela vai fazer um plano de 24 até 2028. Nesse plano 24 a 2028, ela tem, como eu disse, já um primeiro desafio, ao meu ver, que é qual é a dimensão do novo refino nesse plano. Mas tem outros desafios que ela vai precisar tomar. Por exemplo, se nós olharmos para o petróleo brasileiro depois de 27, 28, o petróleo do pré-sal brasileiro no final da década de 20, mais no longo prazo, nós vamos ver que a tendência a aumentar o declínio da produção dos campos atuais é real. Então, portanto, é necessário que você comece a ampliar a atividade de exploração para encontrar novas áreas produtoras no Brasil. A Petrobras, hoje,
está concentrada na exploração da margem equatorial, que é a fronteira norte, lá do Amapá até o Ceará. Essa expansão nessa área, que inclui aí a foz do Amazonas, é uma área extremamente sensível do ponto de vista ambiental. E ela vai encontrar dificuldades regulatórias do ponto de vista ambiental. Mas existem outras áreas exploratórias no Brasil que estão sendo desconsideradas. Por exemplo, a margem leste. Você tem descobertas importantes na bacia de Sergipe e Alagoas, e a bacia de Sergipe e Alagoas tem uma continuidade geológica com a bacia de Jacuípe, no norte da Bahia, que pode ter uma possibilidade de sucesso exploratório, desde que as atividades exploratórias aumentem nessa área. Então, o volume de nova exploração de petróleo precisa ser definido. Além disso, você está vivendo um processo de transição energética. Qual é o papel e a proporção de fontes renováveis que o portfólio de investimentos da Petrobras vai ter, olhando para o futuro? Ela vai precisar de definir o tamanho das atividades dela na área de energia eólica offshore, vai precisar definir o papel dela na produção de biocombustíveis, na produção dos biorrefinos. Então, portanto, você vai ter aí um conjunto de temas relacionados não diretamente com o petróleo que vai ser necessário que a Petrobras se debruce nesse momento. Você tem a discussão sobre o papel da petroquímica. A petroquímica brasileira está estagnada, vai continuar estagnada, a Petrobras vai continuar neutra e sem posições em relação à petroquímica. Portanto, o plano estratégico que vai ser definido, e necessariamente vai ser definido, vai forçar tanto o Conselho de Administração como a diretoria executiva da Petrobras a tomar posições sobre o futuro que são fundamentais para redefinir o papel e o perfil da empresa. Isso inclui uma mudança nos investimentos, né, da Petrobras? Claro. Isso envolve essencialmente a escolha de onde colocar os recursos. Se você vai continuar pagando dividendos no volume extraordinário e pornográfico na comparação com todas as empresas de petróleo e das grandes empresas do mundo, ou se você vai usar essa alta lucratividade do petróleo brasileiro para investir nessas áreas que eu mencionei aqui e mais algumas que são necessárias se posicionar. E vai envolver, sim, escolha de onde colocar investimentos. Ô, Gabriel, exatamente eu também queria pegar desse onde colocar recursos. Você falou da capacidade da Petrobras em atuar não só na área de petróleo, mas outras, né, relacionadas à área dela, mas também a indústria da engenharia nacional. Né? E o SENGE, o Sindicato de Engenheiros do Rio de Janeiro, já desde o ano passado, tem promovido uma grande campanha da recuperação da indústria naval no Brasil. E a Petrobras é fundamental, né, para a recuperação da indústria naval. Você vê que nesse plano estratégico, né, também deve ser repensado, né, essa atuação da Petrobras em encomendas, né, de novas plataformas, de novos navios aqui no Brasil, para incentivar a indústria nacional? Eu acho que sim, agora de forma diferente. Nós não temos mais a escala que nós tínhamos em 2010, 2011, quando nós estávamos no auge dessa política de conteúdo nacional. Nós não temos mais, olhando para o futuro, nós não temos uma escala que nós tínhamos previstos naquela época. Naquela época se pensava em alguma coisa em torno de 400 a 500 embarcações até 2029. Hoje não tem mais esse tamanho mais. Então, consequentemente, nós temos que adaptar a política do conteúdo nacional. Por outro lado, nós temos uma engenharia brasileira desmontada. O Lava Jato desmontou a engenharia brasileira. Então, eu acho que, nesse momento, nós temos que identificar alguns nichos, alguns pontos da área da indústria naval que seja possível da gente ter uma semente de crescimento. Ou seja, nós temos que pensar em como ampliar a utilização de módulos, fazendo ressurgir a atividade nos estaleiros brasileiros, tentar identificar que tipo de produção nós podemos estimular mais o conteúdo nacional.
como nós podemos viabilizar uma política que leve à recuperação da engenharia brasileira, em particular da engenharia naval brasileira. Portanto, é um processo mais de médio prazo do que no curto prazo. Não é só compras que viabilizam a indústria nacional nesse momento. Eu acho que nós precisamos atuar também na reestruturação do setor para viabilizar a recuperação da indústria nacional naval. Gabriele, eu li aqui que uma das últimas decisões do Conselho da Petrobras foi acatar uma deliberação do Ministério, uma sugestão do Ministério de Minas e Energia, ou seja, do governo Lula, de dar uma parada na venda dos ativos da Petrobras, né? Acho que a ideia era interromper a venda dos ativos, se conseguiu parar uma parte que tem a ver com várias explorações, vários pontos de exploração no Nordeste. Você acha que essa política de tentar barrar novas privatizações, ela pode durar ao longo do tempo? É uma boa proposta? Olha, eu acho que a política de privatizações que a Petrobras adotou foi uma política suicida. Eu acho que foi uma superavaliação da crise financeira que a Petrobras viveu em 2014 e 2015. A crise de 2014 e 2015 foi um período de tempestade perfeita, digamos assim. Você combinou uma drástica queda do preço do petróleo, que cai de $107 em dezembro de 2014 para $37 em julho de 2015, e, portanto, qualquer empresa que tem o seu principal produto com uma queda desse tamanho vai sofrer problema na sua receita. Você combina isso com a aceleração da desvalorização da moeda brasileira, que sai de 1,96 para 3,24 durante um ano, a taxa de câmbio brasileira. Você tem, ao mesmo tempo, uma dificuldade de você ampliar e aumentar os preços domésticos de derivados, e, ao mesmo tempo, você teve a Lava Jato criando uma crise de reputação que paralisa a empresa durante os anos de 2014 e 2015. Então, essa fase, que foi uma fase difícil da Petrobras, era uma fase que poderia ser resolvida do ponto de vista financeiro, sem necessidade de ter uma radicalização, como a Petrobras fez, ao meu ver, equivocadamente, de ter metas financeiras que implicavam em vender ativos. Então, quando a Petrobras fez uma escolha de reduzir pela metade a taxa de alavancagem financeira dela em 2 anos, ela só poderia alcançar essa meta se vendesse ativos. Então, a lógica de vender ativos foi uma lógica de enfrentamento equivocado da crise financeira da empresa em 2014 e 2015. Se ela fizesse uma outra estratégia, provavelmente a situação seria outra. Então, portanto, parar a privatização é importante, porque é possível ter uma nova estratégia. É possível você ter uma política de financiamento de longo prazo, é possível você ampliar o valor da empresa no longo prazo, é possível você dar sustentabilidade no longo prazo para a empresa. Então, portanto, parar as privatizações é um elemento fundamental, no geral. No particular, a privatização das refinarias era um absurdo, porque nós temos um parque de refino integrado que funcionava de forma eficiente, e esse parque de refino ia ser desintegrado e ser substituído por monopólios locais com menos eficiência, como está acontecendo aqui no caso da Bahia, com a venda e a privatização da refinaria Landulfo Alves aqui na Bahia, que hoje é a refinaria de Mataripe do Mubadala. Então, parar essas privatizações é importante. Reverter as privatizações já feitas eu acho um pouco mais difícil, apesar de que eu acho que vai haver aí uma disputa judicial em várias dessas privatizações, como já estão acontecendo denúncias e processos judiciais, mas isso é um processo de longo prazo e vai depender muito do comportamento da justiça brasileira. Gabriele, tem uma pergunta aqui do Fernando Gutmann. Pergunta o seguinte: presidente Gabriele, o que você acha... Boa tarde, Gutmann. Não é conhecido, então a pergunta é quente, então. Então vamos lá. Presidente Gabriele, o que você acha do acordo da Petrobras com o CAD para sair do setor de gás?
quer dizer, ele coloca aqui, desverticalizando. Né? Então, tem tudo a ver com essa questão das privatizações também, quer dizer, porque para a estratégica, a Petrobras vai abrir mão, quer dizer, do capital estrangeiro, ou privado. Não, tanto o acordo do CAD em relação ao gás, como o acordo do CAD em relação às refinarias, são acordos que, ao meu ver, são equivocados na concepção de competição. Quer dizer, o mercado de gás brasileiro ele é um mercado que está sujeito a pressões internacionais, né? Porque nós temos uma capacidade de importação de gás liquefeito de GNL razoavelmente grande, quer dizer, nós temos aí 21 bilhões, 14 mais 14, 28, mais 21, 30, quase 40 milhões de metros cúbicos dia de capacidade de regasificação de GNL, que torna o mercado internacional presente no Brasil. E, de outro lado, você tem que, no setor de gás, o setor de gás ele é uma indústria de rede. Então, por excelência, não dá para você pensar em expansão do setor de gás pensando numa área ou na outra isoladamente. Você tem que pensar na integração das diversas áreas. E a indústria de gás, historicamente, na sua infância, ou seja, no momento em que ela está se expandindo, ela precisa de atores dominantes, precisa de empresas que assumam os riscos de montar a infraestrutura básica, que necessariamente vai ser uma infraestrutura com capacidade ociosa no primeiro momento. Então, essa realidade do setor de gás foi desmontada, não só pelo acordo do CAD, mas foi desmontada pela lei, a nova lei do gás, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no governo Temer. Então, a nova lei do gás teve como principal objetivo tirar a Petrobras do papel estratégico e estruturante que a Petrobras tinha no setor de gás brasileiro. Resultado? O setor de gás não cresce, as promessas de queda de preços não acontecem e a expansão do sistema não aumenta porque ninguém assume o risco dos investimentos estruturantes necessários para estruturar o setor de gás. Então, rever o acordo do CAD em relação ao gás e rever a lei do gás também são elementos fundamentais de uma redefinição da política de gás para o Brasil. Perfeito. Gabriele, eu vi que tem uma pergunta aqui perguntando dessa denúncia da PetroSix, mas eu queria, trazendo para o nosso... Antes de fazer a pergunta para você, que você responda, porque a gente sempre, quando faz a entrevista aqui, a gente tenta traduzir tudo isso para a vida do cidadão e das cidadãs comuns. Então, tudo isso que nós estamos falando, esse monte da Petrobras, em que isso impactou a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo brasileiro, né, que hoje passa fome, não tem educação, não tem saúde. Em que tudo isso impactou a vida do povo brasileiro? Bom, o fato de você não ter aumentado a capacidade de refino, você tornou o Brasil muito mais dependente das flutuações dos preços internacionais dos derivados. Então, com isso, você tornou o preço dos combustíveis muito mais caros no Brasil. O fato de você estar desmontando o setor de gás e você não está viabilizando a expansão do uso do gás, particularmente na área de energia elétrica, mas também na área industrial, vai afetar a tarifa de energia. Então, por exemplo, os custos das termoelétricas vai levar ao uso de bandeiras de bandeira vermelha, de bandeira amarela na tarifa de energia elétrica, que aumenta o preço da energia elétrica. A falta de controle estratégico sobre esses dois elementos pode levar o país a uma situação dramática, como a Europa está vivendo agora, quando a guerra da Ucrânia acabou limitando as entradas de gás da Rússia na Europa Ocidental. E a Europa está vivendo uma crise de energia elétrica muito grave, com preços muito elevados da sua energia elétrica, porque não tem o controle da segurança energética dos países. Então, segurança energética é parte fundamental da segurança nacional. Então, nós perdemos a segurança energética no Brasil com o desmonte da Petrobras. Gabriele, quero te fazer uma pergunta na mesma linha da Beth. Quer dizer,
interessa às pessoas. Né? Você falou aqui uma coisa, falou muitas coisas importantíssimas do desmonte da Petrobras. A impressão que as pessoas têm hoje é que o governo brasileiro, que é o acionista majoritário da Petrobras, parece que não tem controle da empresa. Quem manda na empresa é o mercado financeiro, os minoritários. Essa é a sensação que passa para o público em geral. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: é possível recuperar a Petrobras para os brasileiros, efetivamente? A pergunta eu acho que sim. Eu acho que é claro que nós temos acionistas e acionistas na Petrobras, privados. Né? Nós temos acionistas, e eu acho que isso cresceu muito nos últimos anos. Temos aquele acionista que compra ações da Petrobras 10 horas da manhã, vende às 11, compra de novo ao meio-dia e vende 1 hora da tarde. Esse é o acionista chamado intraday, é o acionista especulador, é o acionista que está interessado nas variações do humor do mercado. Nós temos aquele outro acionista, os fundos de pensão, os fundos soberanos, que compram ações da Petrobras porque, olha, vê o horizonte do pré-sal, vê o horizonte do mercado brasileiro, vê o horizonte da expansão do mercado mundial, vê ainda que, apesar da transição ecológica, nós vamos ter ainda muitos anos de dependência do petróleo e tem, portanto, uma visão de longo prazo. Esse acionista de longo prazo é aquele acionista que não está muito preocupado com o resultado do dia anterior, mas está preocupado com o fortalecimento da capacidade da empresa de crescer ao longo do tempo. O governo acha que tem muito mais proximidade com esse tipo de acionista do que com o acionista de curto prazo. Qual é a situação que aconteceu na Petrobras? E eu acho que aconteceu não só na Petrobras, mas aconteceu em grandes estatais brasileiras. Nós passamos um processo que eu diria de golpe dos minoritários. Quer dizer, exatamente. Qual é o golpe dos minoritários? Você exacerbou os direitos dos minoritários, inibindo os direitos do acionista controlador, que se fossem essas regras aplicadas no setor privado, jamais passariam essas regras no setor privado. Você imagina uma empresa privada que o acionista majoritário não consegue indicar o dirigente da empresa, porque está limitado pelas regras da lei das estatais. Então, essa mudança que ocorreu para limitar o papel do governo nas estatais foi um golpe dos minoritários. Então, com isso, você fortaleceu a lógica de curto prazo, fortaleceu a lógica de soluções de curto prazo das questões financeiras, e, ao fazer isso, você ameaça o futuro da empresa. Porque, na medida que você distribui dividendos mais do que o lucro do ano, você vai matar a empresa no médio prazo. Porque a empresa que não investe, particularmente na área do petróleo, é uma empresa que vai morrer. E o acionista que pensa no longo prazo não concorda com isso. Então, nós precisamos resgatar um pouco essa visão de longo prazo dos acionistas da Petrobras. Mas é possível, Zé Gabriel, politicamente, o governo ter um diálogo com o Congresso para mostrar isso? Porque os governos de Temer e Bolsonaro, que eram governos entreguistas, conseguiram aprovar essas leis que, como você explicou, o minoritário, né, consegue ter mais poder que o majoritário. Então, a pergunta que eu estou te fazendo é exatamente nesse sentido. Quer dizer, é possível... essa correlação... Nós começamos a dialogar com o Congresso para mudar esse marco legislativo que é contra os interesses de uma empresa brasileira, os interesses do próprio país. Pô. Esse que é o ponto. Você vê que se vai conseguir ou não, eu não sei, mas isso está andando. Né? Nesse momento, essa discussão está ocorrendo. Essa discussão está ocorrendo no âmbito do Congresso Nacional, com a discussão sobre a lei das estatais, está acontecendo no âmbito do governo, na formulação das políticas para a Petrobras, e está acontecendo dentro da Petrobras, na disputa entre a diretoria executiva e o Conselho de Administração. Portanto, a disputa está colocada aí. Tá? Nesse momento está a votação. Qual vai ser o resultado, eu não posso antecipar. Eu não estou no governo, perfeito. Não posso antecipar. Mas você vê condições, quer dizer, e também no Supremo Tribunal Federal. Né? E no Supremo Tribunal Federal, exatamente. Também. Então, quer dizer, nós temos que realmente... esse é o papel do governo, quer dizer, estar interagindo com esses setores da política, né, de modo a demonstrar o absurdo. Você colocou muito bem, quer dizer, é o golpe do minoritário.
Quer dizer, numa empresa privada jamais isso aconteceria. Mas sequestraram a Petrobras para os interesses de especulação. Foi perfeita a sua colocação. E, realmente, o trabalho é esse. Temos que insistir muito mesmo. Olha, quero te agradecer. Queria te pedir as suas considerações aí, finais para o nosso programa. Você possa nos apresentar. Olha, agradeço o convite e tal, dizendo que eu tentei falar aqui de algumas coisas que eu considero mais importantes. Existem outras, por exemplo, que eu não falei. Nós temos que pensar o que vai acontecer com o hidrogênio verde, nós temos que pensar o que vamos fazer com a área de energia elétrica no Brasil, das termoelétricas, a gás. Nós vamos ter que pensar como é que nós vamos fazer para que a nossa cerâmica e nossa indústria diminua as emissões de CO2. Nós temos uma série de outros temas aí na área de transição energética que nós não mencionamos e também são importantes no futuro da Petrobras. Mas você, então, já está convidado a voltar, né, Beth? Porque nós só temos aqui 54, 56 minutos e você já apresentou uma pauta para um outro programa que nós vamos fazer em breve, te convidando aí para nos ajudar todas as pessoas que nos acompanham sobre esses temas tão importantes. Beth. Mas eu fiquei aqui com uma dúvida aqui, se a gente abre mais um tempinho aqui para o Gabriele falar sobre isso. Pode abrir. Porque eu acho que é importante, Gabriele, a gente, antes de terminar, tocar no tema realmente da Petrobras como empresa energética e a questão da transição ecológica em várias áreas que a gente tem que estar atento, né? O futuro aponta para isso, né? Eu acho que a primeira questão é tirar um mito. Quer dizer, qual é o mito? O mito de que a transição energética vai ser rápida e que o petróleo vai acabar. Isso é um mito. Então, primeiro elemento, por que não vai acontecer isso? Porque hoje o mundo consome em torno de 100 milhões de barris por dia de petróleo, perde, por declínio natural da produção, em torno de 5 a 6 milhões de barris por dia, e, portanto, mesmo que não cresça nada o consumo do mundo, você vai precisar botar 5 a 6 milhões de barris novos por dia no mercado internacional. Portanto, só aí já dá um tamanho do mercado. Isso é 2 vezes, quase 3 vezes a produção brasileira. Então, não vamos pensar que o mundo vai acabar, o petróleo vai acabar, porque não vai acabar nos próximos 40, 50 anos. Segundo, o outro mito que tem que ser tirado é o mito da eletrificação. Quer dizer, a eletrificação dos veículos vai crescer? A eletrificação da indústria vai aumentar? Vai. Portanto, nós vamos ter mais carro elétrico, vamos ter mais ônibus elétricos, vamos ter mais metrô, vamos ter mais trem, vamos ter mais navios que vão trabalhar com GNL ou com amônia, e vamos ter mais avião que vai usar querosene de aviação renovável. Vamos ter tudo isso. Agora, qual é a escala? Todas as visões otimistas dizem, por exemplo, que a frota de veículos leves em 2050, na melhor das hipóteses, vai ser em torno de 30% da frota de veículos em 2050. Portanto, a demanda de derivados do motor de combustão e de compressão vai continuar por mais 30, 40 anos. Então, o primeiro mito é esse. Agora, uma empresa de petróleo do tamanho da Petrobras, com o potencial da Petrobras, pode se omitir no processo de transição energética? Não. Onde é que ela pode contribuir mais? Eu acho que ela pode contribuir na área de biocombustíveis, seja na área de biocombustíveis tradicionais, seja na área do biorefino, com os biocombustíveis mais modernos, com hidrogenização de fontes renováveis. Pode contribuir na área de energia eólica offshore, porque ela tem campos a 300 quilômetros de distância da costa e pode aumentar as tecnologias e o processo de geração elétrica com os ventos do mar. Pode melhorar o investimento na área de energia solar. Então, e na área de desenvolvimento tecnológico de novos combustíveis sintéticos. Então, a Petrobras tem um universo grande de possibilidade de contribuir para a transição energética. Evidentemente que não vai ser a principal atividade dela, mas pode ser bem maior do que ela é hoje. Tá aí.
Tá aí, Gabriele, muito obrigada. Eu acho que nós tratamos de temas fundamentais para a soberania nacional, para o desenvolvimento do nosso país, e te agradecemos imenso pela sua participação, não é não, Jorge? Muito mesmo. Pô, como eu falei, né, não só foi uma aula, né, uma aula sobre todo o tema, mas também nos dá esperança, sabe, Beth? O Gabriel é muito realista, né, e mostra que a gente tem que estar resistindo o tempo inteiro. Nessa negociação política que ele apresenta, é um processo de resistência diante de um parlamento que, né, tem sido completamente contrário aos nossos interesses. Mas temos que resistir e mostrar para essas pessoas que temos que ter uma empresa efetivamente que atenda os interesses dos brasileiros. Foi muito bom, Gabriele. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Aqui tem a sugestão da gente voltar com a campanha O Petróleo é Nosso, hein? Bom, vamos lá, é isso aí. Valeu, gente. Olha, esse é o Soberania em Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Até a próxima semana com outro programa. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Gabriele. Tchau, obrigado, Gabriele. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado.